Porque devemos morrer 5 vezes. Primeira parte. Carta de Paulo aos Gálatas. Comentário de Mari Persona. Então, lá em 1 Coríntios, voltando ao nosso capítulo, eu estava falando das 3 classes de humanidade que existem. Os homens descendentes de Adão, nós não somos mais vistos por Deus como descendentes de Adão, mas como descendência de Cristo. Embora ainda tenhamos um corpo de carne que a gente arrasta de um lado para o outro, que é a carne que nós herdamos de Adão. Mas ela já está condenada à morte, essa carne. Já foi condenada à morte. Lá em Gálatas, você tem 5 vezes a evidência de que nós já morremos. Mas se eu estou falando aqui, como é que eu morri? Depende do ponto de vista. Você tem lá em Gálatas, capítulo... o primeiro momento da nossa nova vida agora em Cristo, você vai encontrar em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Olha só. Na outra versão fala, ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ora, os Gálatas não estavam lá no dia da crucificação. Evidentemente, Paulo está falando pela fé aqui. Quando nós vemos a Cristo crucificado, já vimos, né? No dia que nos pregaram o Evangelho, já nos expuseram que ele foi crucificado. Então aqui, nós começamos a nossa vida cristã por causa da fé num morto. Num morto que depois ressuscita, né? Mas num que morreu, porque quando ele morreu, ele levou os nossos pecados. E depois, no outro versículo, no capítulo 2, versículo 20, ele vai falar assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é preciso entender que a nossa vida nova começa na morte de Cristo. Na morte daquele homem, daquele primeiro Adão, daquele primeiro humano, na morte daquela primeira raça adâmica, é que começa a nossa vida cristã, que é o que nós lemos no capítulo 3. Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado. Então foi exposto para nós já como crucificado. A nossa vida começa na morte. Então quando é importante entender que quando nós cremos em Jesus, nós temos uma responsabilidade agora de colocar na morte, no lugar de morte, tudo aquilo que nós éramos como seres humanos. Se você pensar que o número 5 na Bíblia revela responsabilidade humana, porque nós temos 5 dedos, e é pela mão, com 5 dedos, que nós fazemos as nossas obras. Assim como o 7 revela a perfeição de Deus, o 6 revela a imperfeição, o 6 é um que não chega a ser 7, né? Agora o 5 é a responsabilidade humana. Então você tem 5 mandamentos direcionados a Deus e 5 direcionados ao próximo. Então a responsabilidade humana, os 10, né, as 2 mãos, formam a responsabilidade humana perante Deus e perante os homens, lá nos mandamentos da lei. Então começamos a nossa vida cristã com morte, olhando para Cristo crucificado e vendo ali também o nosso eu, o nosso velho homem, a nossa raça adâmica, morta na cruz. Passamos então para a segunda etapa, que é entendermos que fomos crucificados com Cristo, que é o capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, quando ele fala: já estou crucificado com Cristo. Então isso é uma coisa resolvida já. Estou morto, eu estou morto. Vocês gostam de ver filme de... Vocês gostam de ver filme de... Como é que chama aqueles caras lá? Os zumbis. Que o cara é morto, mas continua andando para lá e para cá, mordendo as pessoas e tal. Então, vocês estão vendo um zumbi aqui, ó. Eu sou um zumbi, porque eu fui morto.
É claro que eu ando para lá e para cá agora, não mordo ninguém, mas eu sou um zumbi. Para a minha velha natureza, o meu velho homem, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, naquela crucificação lá, eu fui representado também. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se no filme de zumbis, né, que eu não aguento mais, só fazem filme de zumbi, nunca vi um negócio desse, é o vírus, eu não sei se é um vírus ou se é um alienígena, ou qualquer coisa que entra na pessoa, e ela então começa a morder as outras, ela morre e vira zumbi. No caso do cristão, ele tem agora também algo dentro dele que o move. A vida que ele vive agora é Cristo, a vida de Cristo nele. Mas até a carne ainda, tem a carne do zumbi ainda, caindo aos pedaços, morrendo de doença, fazendo besteira também, né? Porque a carne ela é agora uma responsabilidade do cristão colocá-la na morte, colocá-la no mesmo lugar em que ele está aos olhos de Deus. Quando nós deixamos a carne sair para fora e bater asinhas, aí que vem os problemas, porque ela ainda tem capacidade de nos levar a pecar. A nossa carne também nos leva a pecar. E nós não podemos dizer assim, não fui eu que pequei, foi minha carne. Não, Senhor, eu não tenho nada para confessar, porque eu não peco mais. Minha carne que peca. Fala com ela lá, ela que tem que confessar as coisas que ela fez. Não, porque nós somos um ser íntegro, integral, né? Que é espírito, alma e corpo. E o corpo ainda é o velho corpo que não foi regenerado, embora já esteja condenado, como está condenado aqueles prédios, né? Que você, às vezes a Defesa Civil, tem um prédio lá, começou a apresentar rachaduras e tudo, eles vão lá, examinam e condenam o prédio. Daí colocam umas faixas na porta, assim, em volta, né? Proibido entrar, prédio condenado, risco de desabamento e tal. Aí a prefeitura decide implodir o prédio. Então vai lá uns técnicos, né? Vão lá os técnicos, tiram várias partes do prédio para facilitar a implosão, e daí eles começam a fazer furo e colocar dinamite, eu acho que é dinamite que coloca, ou algum outro explosivo, em vários pontos, mas são pontos calculados, para eles explodirem em sequência, não explodir tudo. Se não explodir tudo, o prédio voa para todo lado e derruba o prédio vizinho. Não, ele tem que explodir em sequência para ir desmontando de baixo para cima, pum, 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 e ele vai descendo e como que afundando nos seus próprios escombros. Nós hoje, o cristão hoje, já está na cruz. Cristo já fez toda essa montagem da implosão do nosso velho homem, porque ele morreu lá, o corpo morto representa também a nossa morte com Cristo na cruz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Muito bem. Mas como é que o prédio não caiu ainda? Espera, calma. Vai chegar um momento em que Deus vai apertar o botão, e aí ele vai fazer pum, 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 porque ele está condenado, ele está minado com explosivos. A qualquer momento ele desaba. A qualquer momento ele desaba. Não pense você que o seu corpo é um lugar seguro para você morar. Não é. É que nem você querer voltar. Pensa assim, o cara foi expulso lá do prédio porque está condenado o prédio, vai cair. Ele volta lá, ele muda de volta para lá, ele fala, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Claro que tira. Vai chegar a hora que vai implodir. E aí? Como é que fica você morando aí, pintando de novo o seu apartamento, né? Então, por isso que fala aqui, já estou crucificado com Cristo. A terceira coisa, aqui também em Gálatas, né? E Gálatas eram os cristãos, porque Gálatas, na verdade, não é uma igreja só. Os cristãos que estão na Galácia. Era toda uma região ali de cristãos. Então, eles estavam bastante impregnados pelos judaizantes, convencidos pelos judaizantes, impregnados de legalismo, por aqueles que vinham e queriam que eles se circuncidassem, porque falavam que se não circuncidar não pode ser salvo. Tem muito disso hoje na cristandade, porque a cristandade adquiriu o judaísmo, copiou muita coisa do judaísmo, e hoje ainda mais, porque hoje tem aqueles que se fantasiam de judeus e fazem de conta que é judeu, fica tocando chifre, soprando um chifre lá, pondo roupinha de judeu.
põe candelabro, aquelas coisas todas, que é uma bobagem insana aquilo. Pessoas que não entenderam o que é o Evangelho. Querem voltar às velhas coisas, né? Que Deus já pôs um fim nelas. Deus já pôs um fim nelas. E então o Gálatas 3:1 falou que já temos Cristo crucificado diante dos nossos olhos. Gálatas 2:20, fomos crucificados com Cristo, estamos crucificados com Cristo. E aí no capítulo 5, versículo 24, mais uma vez a crucificação. Em Gálatas 5:24, o que diz aqui? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Agora, isso aqui é a responsabilidade do cristão, crucificar a carne. Aqui não fala que Cristo crucificou a minha carne, né? A minha carne no sentido da minha tendência natural de fazer as coisas. Não, isso ele deixa para eu crucificar. Essa é a responsabilidade minha agora. Sabendo que ele foi crucificado, sabendo que eu fui crucificado com ele, agora eu tenho que crucificar a carne. Eu tenho que lançar minha carne no lugar de morte. E quando ela botar a mãozinha para fora do caixão assim, eu tenho que pegar e dar um tapa na mão dela e enfiar de volta no caixão. Fica aí, você não tem nada que sair, você não tem nada que dar opinião sua. Porque você está morta. Você está morta. Fica aí no seu lugar de morte. Essa é a maneira de tratar o nosso velho eu, né? A nossa velha maneira de ser. Por isso que alguém fala assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Então você não é cristão. Você é Gabriela, né? Tinha a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. O cristão nasceu assim, mas não é para ficar assim, porque nasceu assim. Porque ele morreu assim também. Em Cristo, ele morreu agora. Então agora crucifique a sua carne. A sua carne com suas paixões e seus desejos, suas concupiscências. Como é que eu faço isso? Simplesmente dizendo não. Dizendo não. Quando a gente tem um filho rebelde, eu quero brincar aqui com os copos de cristal da mamãe. Não. Não pode, não é? Fala assim, enfim, tá bom, brinca um pouquinho, né? Mas cuidado não se cortar a hora que você quebrar todos eles. Não, ele vai quebrar todos. Uma criança brincando com copos de cristal vai arrebentar tudo, com cálices fininhos de cristal, vai quebrar tudo, vai se cortar, vai se machucar. Não! Então não é para você mexer com os cálices de cristal. Tem que dizer não. Tem que dizer não. Não é lutar contra a carne. Não é lutar contra a carne. É dizer não para as nossas paixões, para as nossas concupiscências. Quando elas nos assaltam, não. Eu não sou mais esse. Eu não sou mais assim. Não. E eu estou dizendo isso, irmãos, é importante entender que isso é dito também para mim, porque eu não sou diferente de qualquer um que está me ouvindo. Todos nós temos concupiscências, todos nós temos paixões. O que nós precisamos é saber lidar com elas, e lidar com elas é dizer não para elas. Agora vem mais uma. Essa foi a terceira, né? E essa é uma responsabilidade se Cristo foi crucificado. Isso é ele que passou por isso. Eu fui crucificado em Cristo, na cruz. Isso é ele que me colocou lá, na cruz, junto com ele, porque agora eu creio nele, né? E me jogou num lugar de morte. Agora, eu crucificar a carne, as paixões, as concupiscências, isso é a responsabilidade minha. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.